يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Em nome de Allah, clemente e misericordioso, que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gente, graças a Deus a gente está começando mais um encontro, alhamdulillah, de forma diferente agora. A gente está fazendo as aulas de leitura do Alcorão Sagrado em árabe, alhamdulillah, né? Isso é um encontro semanal que nós fazemos aqui, graças ao nosso grande Allah. E está sendo de grande proveito para nós, alhamdulillah. E graças ao nosso grande Allah também, a gente está iniciando essa nova aula que a gente vai começar agora, que lida um pouco mais com a fé. O Alcorão Sagrado é uma questão que a gente tem que estar conectado sempre, ler o Alcorão Sagrado em árabe, memorizar o Alcorão Sagrado em árabe, saber os significados em português e tudo mais, que isso aumenta a nossa fé. Como a gente falou lá no começo também, que, como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, a pessoa que memoriza o Alcorão, ela tem uma recompensa. Quando ela está lendo o Alcorão, ela tem uma recompensa. E quando ela tem dificuldade, tem a recompensa dobrada. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles foram as melhores pessoas que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e foram os melhores também em seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado, né? Graças a Deus. Então por isso a gente decidiu falar um pouco sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque se a gente for pensar a respeito da nossa comunidade aqui no Brasil, vamos falar da comunidade islâmica, no Brasil nem tanto, o Brasil é muito grande. Vamos falar da comunidade islâmica em São Paulo, né? Comunidade islâmica em São Paulo. É uma comunidade que está sendo construída. Apesar de ter um tempo que está aqui e tudo mais, a gente está construindo. Falando ainda mais, um pouco mais, Shafiq, não se sinta ofendido, falando sobre os brasileiros, mas você já é brasileiro, alhamdulillah. Falando sobre os brasileiros, uma construção que ainda está realmente no início. E se a gente for pensar a respeito dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram pessoas que construíram uma sociedade que tiveram sucesso, né? Eles construíram uma sociedade que tiveram sucesso. E quando a gente escuta a respeito das histórias dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, a gente escuta, olha, Aisha radiyallahu anha, ela era assim, ela fazia a oração dessa forma, ou ela fazia a caridade dessa forma, né? Ou ela passava o hadith dessa forma, a gente fica, nossa, o nosso coração ele fica pulsante, né? A gente fica com um desejo de ter conhecido Aisha, por exemplo. Aí quando a gente escuta, por exemplo, sobre, sei lá, Bilal ou Abu Bakr, a forma que eles praticavam o Islã, a gente fica com o coração também pulsando, querendo conhecer essas pessoas. Mas só ler e saber a respeito da história dessas pessoas e ficar com o desejo disso, não adianta absolutamente nada. O que a gente tem que fazer é construir a nossa própria história, né? Então a gente tem que começar a partir daqui, construir a nossa própria história, né? A nossa própria história no Islã, através das nossas ações. E as melhores referências que nós temos são os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se a gente lê essas histórias e se a gente não tem o desejo de estar com essas pessoas no dia do juízo final no paraíso, a gente não está lendo da forma correta, né? Então, o mais importante, além da gente ler, além da gente escutar a respeito dessas histórias, de como eles praticaram o Islã, a gente tem que desejar estar ao lado delas, né? Então, por isso a gente decidiu fazer isso. Aprender um pouco sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Antes de tudo, eu vou pedir pro Moshud, por favor. Eu pegaria, mas como estou aqui na frente, pega um copo de água para mim, por favor. Toma cuidado. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quem são os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ser considerado companheiro ou companheira do profeta sallallahu alaihi wasallam? Quem são? Quem vocês acham? Aqueles que conviveram com ele. Que vocês acham? Que caminharam com ele. Uhum. Que viram ele. Certo. E aí? E que seguiu o que ele falou. Certo. Alguém discorda, concorda?
Ah. Então, exatamente, a Elaine falou e o Shafiq completou. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são aqueles ou aquelas que viram o profeta, encontraram o profeta sallallahu alaihi wasallam, que, por exemplo, pode ser uma pessoa que era cega, por exemplo, mas encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam pelo menos uma vez na vida, sendo muçulmana. Ou seja, as pessoas que encontraram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontraram com ele e acreditaram na mensagem que ele trouxe. Ou seja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: não há divindade digna de adoração a não ser Deus. E ele dizia o quê? Ele disse: e eu sou mensageiro de Allah. E Muhammad é mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então a pessoa acreditou nisso, né? E viu ele pelo menos uma vez na vida. Agora, por exemplo, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual é o nome do tio do profeta sallallahu alaihi wasallam? Quem lembra? O mais famoso, que não era muçulmano. Abu Talib, né? Abu Talib, que apoiou o profeta sallallahu alaihi wasallam na mensagem dele, viu ele, defendeu ele, mas não aceitou. Então ele não é companheiro, não é sahaba, entendeu? Então, para ser considerado companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, tem que ser aqueles que o quê? Aqueles que o viram, aqueles que o encontraram, melhor dizendo, sendo crentes, acreditando na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obrigado, Barakallahu Fik. Mashallah, jazakallahu khairan. Então esses são os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tá, eles foram os melhores que seguiram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele falou: a melhor geração é a minha. A melhor geração é a minha, em seguida a geração que sucede, em seguida a geração que sucede, ou seja, em seguida a geração que vem depois e assim por diante. Sendo assim, eles foram os melhores companheiros, os melhores que seguiram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, as práticas deles foram as melhores. Aí a gente vai falar o grupo de algumas pessoas, não me engano, de 5 grupos de pessoas, né? O primeiro grupo de pessoas é o grupo que é chamado de as-sabiqun. As-sabiqun. Quem são as-sabiqun? Alguém já ouviu falar esse termo, as-sabiqun? Isso, vamos falar, o significado é tipo os primeiros, os precursores, vamos falar assim, os precursores, as-sabiqun, né? Aparece na Sura Al-Waqiah. Isso, exatamente. Mashallah, tabarakallah. Então, as-sabiqun são esses que são os precursores. Mas quem são os precursores? São aquelas pessoas que, quando elas veem alguma coisa, ou seja, uma boa ação que deve ser feita, ou que é recomendável que seja feita, essas pessoas não esperam absolutamente nada. Naquele momento ela já começa a fazer. Exemplo, se ela escuta, por exemplo, olha, pratiquem a oração, elas logo praticam a oração. Façam a caridade, elas logo praticam o que é a caridade. Elas fazem isso, tipo, sem esperar nada. Elas não esperam, por exemplo, o ambiente ficar, tipo, favorável para elas praticarem aquilo. Elas não pensam, por exemplo, olha, se eu fizer isso, será que fulano vai achar isso ou aquilo? Elas não pensam absolutamente nada. Logo, elas fazem o quê? Elas praticam o bem. Né? Elas praticam o bem sem pensar em nada. Logo, elas pensam no quê? Elas pensam que Allah subhanahu wa ta'ala vai ficar favorável dessa boa ação. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala vai ficar satisfeito com essa ação, melhor dizendo. Né? Então, eles não pensam, por exemplo, olha, se eu usar o exemplo das mulheres, né? Tipo, se eu usar o hijab, por exemplo, fulano vai achar isso ou aquilo. Né? Eles pensam o quê? Olha, se eu usar o hijab, se eu usar o véu, Allah subhanahu wa ta'ala vai ficar satisfeito comigo, então independente do que acontecer, eu vou usar o meu véu. Né? E assim por diante em todas as boas ações. Aí sobre isso Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão Sagrado: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ou seja, ele diz, estes se apresentam em praticar as boas ações, tal serão os primeiros a serem contemplados, né? Então, essas pessoas, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, corram para fazer as boas ações. Ou seja, vocês têm que correr para fazer as boas ações. Assim disse o profeta sallallahu alaihi wasallam.
Então essas pessoas exatamente correm para fazer as boas ações. Aí tem uma questão que até o Shafiq mencionou aqui, mashallah, tabarakallah, que essas pessoas têm uma ambição muito grande nessa vida. A ambição de encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Uma coisa muito forte mesmo. Esse versículo que o Shafiq falou na Surata Al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala falou o quê? Ele diz a respeito daquelas pessoas que estão à direita e à esquerda. Grupo de três grupos que nós temos. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala fala que no dia do juízo final terão 3 grupos. O grupo da direita, o grupo da esquerda, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Ele menciona 2 vezes, né? Ou seja, o grupo da direita são aquelas pessoas que são crentes. As pessoas que no dia do juízo final são crentes, vão receber o livro na mão delas, né? E são as pessoas que vão para o paraíso, por conta das boas ações delas, né? É um grupo de pessoas bom. O grupo da esquerda, no caso, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre desse grupo, são um grupo das pessoas que vão receber o livro na mão esquerda. Essas pessoas, Aldo Bilek, Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso, são as pessoas que vão para o inferno. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Os sabiqun, esses sabiqun são as pessoas que são os primeiros, os precursores. São as pessoas que nessa vida, subhanallah, elas se apressaram para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, se apressaram ao máximo para praticar as boas ações, praticaram o máximo de boas ações, e no dia do juízo final essas pessoas vão ser apressadas e vão ficar próximas de Allah subhanahu wa ta'ala. E elas vão ser protegidas por Allah subhanahu wa ta'ala e elas sabem disso, subhanallah. Ou seja, no dia do juízo final, imagina, o dia do juízo final, quando a gente lê o Corão Sagrado, é um dia que as pessoas vão ser ressuscitadas, vão sair dos túmulos, e as nossas pernas, assim no caso, elas não vão conseguir se conduzir. A gente não consegue se conduzir para a esquerda ou para a direita, ou para sabiqun no caso, para aqueles que são os adiantados. A gente não consegue. Cada pessoa vão ser levadas pelos anjos para o lugar apropriado dela. Isso de acordo com as boas ações que elas praticaram ou as más ações que praticaram. Então, no dia do juízo final, quando a gente estiver sendo ressuscitado, vai ter um grupo que vai para a direita, vão ser conduzidos obrigatoriamente para esse grupo, outro grupo vai para a esquerda, vão ser conduzidas obrigatoriamente para esse grupo, e outro grupo que vão ser as-sabiqun, aqueles que são mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, se apressaram nessa vida e vão ser apressados para Allah subhanahu wa ta'ala, e esses vão ser os primeiros, a gente vai ver isso adiante, inshallah. Eles vão ser os primeiros a serem julgados por Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginem que, subhanallah, nesse dia é um dia que a gente vê que é um dia terrível, que é um dia difícil, que é um dia longo, o dia do juízo final, porém essas pessoas vão ser os primeiros, por conta disso que eles praticaram na terra, né? Então é uma coisa muito forte isso de estar praticando o bem. E a gente vê isso nos sahabas, né? A gente vê que eles sempre praticavam o bem. Aí, as-sabiqun tem alguns relatos a respeito dos sábios. Por que Allah subhanahu wa ta'ala fala 2 vezes as-sabiqun, as-sabiqun? Os sábios falam algumas questões, né? A primeira questão de as-sabiqun é que são aqueles que se apressam. São aqueles que se apressam em fazer o caminho do bem, né? Que foi essa primeira questão que a gente falou. Eles vão para fazer o caminho do bem, logo se apressam para fazer o caminho do bem. E aí no dia do juízo final, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado, que essas pessoas, subhanallah, são os crentes que vão ter luz com elas. Ele fala, e quando os crentes, no dia do juízo final, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, subhanallah, يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Ele diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz, um dia quando vocês verem os crentes e as crentes, né, com a luz que eles vão ter à direita deles, e vão ser ditos a eles, olha, isso aqui é o que vocês têm agora, que são jardins abaixo dos quais correm os rios. E esse é o magnífico triunfo. Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito dos hipócritas. Ele continua no versículo seguinte. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا. Aí Allah subhanahu wa ta'ala diz, um dia quando os hipócritas disseram,
esperai por nós, ou seja, diz para os crentes, vocês esperem por nós. Acaso nós não estávamos contigo? Aí os crentes vão dizer o quê? Para trás. Para trás. Aí vai ter uma barreira, um portão, em que as pessoas vão estar, os crentes vão estar na luz, e os hipócritas, no caso, eles vão estar o quê? No castigo do fogo do inferno, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. E aí, subhanallah, é dito no versículo seguinte a respeito de outro grupo de pessoas. Imagina que, subhanallah, hoje em dia acontece isso também. Imagina em Meca, quando a mensagem do Islã estava sendo revelada. Quantas pessoas aceitaram a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ou seja, esses sabiqun, as primeiras, tipo, olha, eu sei que Muhammad está falando a verdade. Eu sei que Muhammad está falando a verdade, então eu vou aceitar essa verdade. Né? Muitas pessoas correram para isso. Outras pessoas pensaram, tá, amanhã eu vou lá e vou aceitar a verdade de Muhammad. Aí dormiram, no outro dia acordaram e mudaram de opinião. E vieram a falecer sem ser muçulmano. Imaginem quantas pessoas fizeram isso, subhanallah, na época de Meca. E na época do envio da mensagem em Meca. E hoje em dia a gente sabe que pode estar acontecendo isso. Tipo, quantas pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, pensam, olha, eu vou aceitar o Islã. Às vezes na mesquita mesmo, vem pessoas aqui, olha, mês que vem eu vou aceitar o Islã. Eu vou vir aqui e vou aceitar o Islã no dia, sei lá, 5 de julho. É o dia que eu vou aceitar o Islã. Pode acontecer tanta coisa lá, tipo, no meio do caminho, que essa pessoa não aceita. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que guie as pessoas, claro. Mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Porém, esses sabiqun são as pessoas que realmente aceitam essa mensagem e vão adiante nessa mensagem. E aí, a respeito disso, no versículo seguinte tem uma questão que é dita aqui, que são aquelas pessoas que provaram e aguardaram, e elas provaram a própria ruína. Ou seja, elas esperaram para aceitar a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porém não aceitaram. Elas não aceitaram essa mensagem. É por isso que na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente vê que tem pessoas como Abu Bakr, por exemplo, e pessoas como Abu Lahab, que não aceitou o Islã. Tem pessoas como Umar. Umar era das pessoas que era contra o Islã, mas quando ele viu a Surah Taha, logo ele aceitou o Islã, não pensou duas vezes. Aceitou naquele mesmo momento, subhanallah. Isso é a questão do as-sabiqun. Alguma dúvida sobre isso? O segundo grupo de as-sabiqun são aquelas pessoas que correm do mal, que os sábios mencionam. São aquelas pessoas que correm do caminho do inimigo. Subhanallah, isso aqui é uma coisa muito bonita na nossa vida, no nosso dia a dia. Para a gente pensar sobre isso. Quantas vezes, agora uma pergunta para todos nós, quantas vezes a gente estava, sei lá, sentado ou trabalhando alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, e parece que vem um sussurro, que a gente não sabe de onde que é, para fazer uma coisa mal. Isso acho que acontece todo dia conosco, né? E quantas foram as vezes que nós pensamos assim, olha, se eu praticar isso, eu não vou ficar bem depois. Eu vou praticar, naquele momento talvez eu vou ficar num momento de prazer ali, por esse mal que eu estou cometendo, mas depois daquilo, quando isso passar, eu vou ficar mal. Quantas vezes a gente pensou nisso? Então, o grupo de sabiqun, que correm do caminho do mal, são aquelas pessoas que quando vem o sussurro de uma coisa ruim, né? Quando vem uma coisa ruim, esse grupo de pessoas, eles pensam, eu não vou praticar isso, vou fugir disso, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, vou sair disso e vou praticar um bem. Então elas fogem do caminho do mal, do inimigo, e praticam o bem. E outra questão que a gente esqueceu de falar anteriormente, é que a sabiqun também que corre para o caminho do bem são aquelas pessoas que quando, tipo, uma pessoa incentiva ela a fazer um bem, ou a gente tem aquele estado natural dentro de nós, fitra, né, que a gente sempre fala para as pessoas, encaminha a gente para o caminho do bem, ou às vezes um anjo, a gente não vai saber como que é isso, mas um anjo vem falar para a gente praticar o caminho do bem, a pessoa logo não pensa, ela corre para o caminho do bem. Né? E quando o mal, agora falando a respeito desse grupo de pessoas que correm do inimigo,
Quando o mal vem sussurrar, né, no nosso íntimo, ou de qualquer forma que seja, essa pessoa logo fala, não vou fazer isso, porque eu sei que isso não vai ser uma coisa boa na minha vida. Né? E aí também é mencionado pelos sábios o quê? Que sabiqun, os primeiros, Ibn Sirin disse que são aquelas pessoas que rezaram em direção a Jerusalém, em direção a Meca também. Ou seja, as primeiras pessoas rezaram nas duas qibla. E também em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que os melhores são quem? São dos mujahirin, são as pessoas de Meca e aqueles que aceitaram o Islã imediatamente. E os melhores dos Ansar, ou seja, os que receberam os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, são aqueles que o quê? São aqueles que são os primeiros dos 16 ou 17 meses em Medina, né? Isso é quando os muçulmanos ainda rezavam em direção a Jerusalém, subhanallah. Então esses são as sabiqun. Algumas interpretações de as-sabiqun. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que nós temos aqui são os tendenciosos. Quem vocês acham que são tendenciosos, né? Shafiq. Eu não sei essa palavra, né? Então os outros que sabem. Ninguém? Antes a gente falou que aquelas pessoas, as sabiqun, são aquelas pessoas que praticam bem sem esperar um ambiente. Elas não esperam um ambiente, elas praticam por elas mesmas. Os tendenciosos, hoje em dia a gente fala, olha, a Volkswagen está criando uma tendência no mercado, ela está trazendo um carro que ele, além de voar, ele anda sobre as águas. Ele é um barco e um avião ao mesmo tempo e anda no asfalto. Isso é uma criação de tendência, né? Agora, os tendenciosos dentro da religião, subhanallah, são aquelas pessoas que criam tendências nas boas ações, nas boas práticas. Em um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma coisa bonita, relatado que chegaram os beduínos e eram pessoas pobres, eles apresentavam pobreza, estavam desnutridos e subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou tasaddaqu, ou seja, façam a caridade. Aí os sahabas ficaram ali pensando, tipo, e ele meio que falou, olha, se apressem, façam a caridade. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou com um rosto de frustração, aquele rosto de tristeza, porque eles não se apressaram. Até que um dos Ansar chegou com prata, com moedas e colocou na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam. Chegou com caridade e colocou na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam. Logo quando os outros companheiros viram isso, eles começaram a trazer essa caridade. Começaram a trazer caridade. Aí eles viram que o rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam ficou um rosto de satisfação, um rosto de felicidade depois daquilo, subhanallah. Então esses são os criadores de tendências, ou seja, aquelas pessoas que não há ninguém fazendo aquilo ali naquele momento, ou eles são incentivados a fazer uma boa ação, eles fazem essa boa ação, e outras pessoas começam a seguir essas boas ações. Aí a respeito disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele incentivou as pessoas a fazer as boas ações. Ele aproveitou nesse momento e disse que, tipo, quem apresenta, ou seja, quem faz uma boa ação no Islã e quem foi seguido por isso, essa pessoa que foi seguido por isso ganha recompensa sem diminuir absolutamente nada da recompensa daquela que incentivou a fazer essa boa ação, ou seja, daquela que foi seguida a fazer isso, né? As pessoas terão a recompensa que foi seguida e nada vai diminuir nesse aspecto, subhanallah. Aí a gente lembra hoje em dia, por exemplo, que, sei lá, a gente está limpando a mesquita, ou a gente está preparando a mesquita para um evento assim, ou alguma questão, a gente lembra daquela mulher no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que limpava a mesquita. Nós lembramos disso e a gente vai, olha, essa mulher, tipo, tinha muita recompensa, né? Aquele hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele saiu, quando voltou, falaram, olha, cadê aquela mulher e tal? Os companheiros falaram, ela faleceu, ela já foi enterrada, ele foi e rezou o funeral por ela. Aí imagina quanta recompensa essa mulher ganha
por conta das pessoas seguirem isso até hoje. A gente, tipo, aqui no Brasil aconteceu isso lá do outro lado do mundo, e a gente seguindo isso, essa mulher ganha recompensa até hoje. Ou quando a gente lembra de Bilal, radiyallahu anhu, que sempre fazia a ablução. Aí a gente faz a ablução, fica sempre de wudu. Quanta recompensa que ele ganha por isso? Aí a gente lembra, por exemplo, quando a gente está com, sei lá, pouco dinheiro ou pouca comida e mesmo assim faz caridade. Lembra que os sahabas faziam isso e o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Quanta recompensa essas pessoas ganham? Então, se a gente, o Islã é tão belo, tão lindo, que como disse ele sallallahu alaihi wasallam, quando a pessoa, tipo, se a gente faz isso seguindo essas pessoas e alguém nos segue, então essas pessoas anteriormente têm a recompensa e nós teremos a recompensa por isso também, inshallah. Aí um hadith, Ibn Mas'ud relata, radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem guiar uma pessoa para uma boa ação, ela tem a recompensa similar a essa pessoa que realizou. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam também falou: quem chama alguém para o caminho do bem, a recompensa é essa que foi seguida. A recompensa é equivalente a essa que foi seguida. Então esse é o segundo grupo dos tendenciosos. Terceiro grupo, acho que vocês vão saber. Al-Ghuraba. Quem lembra do Al-Ghuraba? Quem são Al-Ghuraba, Aylan? Os estranhos, exatamente. Al-Ghuraba são os estranhos. Esse grupo de estranhos é interessante, porque nós falamos a respeito da tendência agora. Se nós seguimos a tendência da maioria das pessoas hoje no Brasil, a gente vai ter sucesso? O que vocês acham? Não? Certeza? Mashallah. Que bom que vocês sabem. Então a gente não segue a tendência da maioria das pessoas. E a gente não vai ter sucesso se a gente não o quê? A gente não vai ter sucesso se a gente seguir a tendência dessas pessoas. Então a gente se torna o quê para essas pessoas? Estranhas. Principalmente para as mulheres, né? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu as boas novas. Ele falou: o Islã ele começou estranho, ele vai voltar a ser estranho. E há boas novas, ou seja, há um jardim no paraíso um vale no paraíso para al-Ghuraba, para os estranhos. Então disse assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: às vezes a pessoa se torna estranha mesmo entre os muçulmanos, de tantas boas ações que ela começa a praticar e seguir tantas coisas de seguir tantas as questões do Islã, que entre os muçulmanos essas pessoas se tornam al-Ghuraba, né? Então a gente tem que, até mesmo entre os muçulmanos, tomar cuidado com isso também. Aquele hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam de Abdullah ibn Umar, que ele relata que o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou no ombro dele e falou: olha, seja nessa terra como um estranho, como um viajante. Se amanhecer, não espere anoitecer. E se anoitecer, não espere amanhecer. Ele disse assim, sallallahu alaihi wasallam. Então a gente pega a respeito desse hadith que nós temos uma urgência, né? Se amanhecer, não espera anoitecer. Se anoitecer, não espera amanhecer. Então a gente tem urgência, a gente tem que praticar as boas ações. A gente tem que praticar cada vez mais boas ações. Aí tem um relato, uma revelação no Alcorão Sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala que diz: se você seguir a maioria, ou seja, a massa das pessoas na terra, eles te conduzirão ao extravio, né? Eles vão te conduzir ao extravio. O próximo e o penúltimo grupo de pessoas, antes que vocês durmam, ninguém está dormindo, né? Até o mamador, mashallah. O próximo grupo de pessoas são al-Mujaddid. Al-Mujaddid. Esse al-Mujaddid é um grupo de pessoas bonitas, que são aquelas pessoas que, eu nem sei se existe essa palavra, reavivadores, aqueles que revivem algo da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que não está sendo praticada.
Então revivem algo da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que não está sendo praticada nesse momento. Então é importante que a gente, mesmo que seja pequeno, essa tradição, essa sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo que seja pequeno, a gente praticar. Tipo, às vezes a pessoa perde essa questão da prática de, sei lá, cortar a unha de sexta-feira, ou tomar o banho para ir para a mesquita de sexta-feira, ou tanto faz, qualquer uma das ações é bom a gente praticar, inshallah. E esse é o grupo daqueles que revivem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que Allah ele envia a cada 100 anos um reavivador, né? Uma pessoa que revive, né? Algo na religião que está perdido nela, subhanallah. Então, uma coisa bonita aí. E o último grupo, subhanallah, é um grupo que eu acho muito bonito e muito a ver conosco, para que a gente possa estar tentando fazer parte desse grupo. É uma coisa muito difícil e a gente não vai saber quem é assim ou quem não é assim. Quem lembra do hadith de Jibril, hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Como que é esse hadith? Quem pode lembrar para mim? Ou todos juntos? O hadith do anjo Gabriel. Então você falou a respeito dos pilares da prática e os pilares da fé. E tem mais uma questão aqui, você lembra? Só uma coisinha pequena, um detalhe. A excelência na adoração, al-ihsan, né? Al-ihsan, né? Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou a respeito de al-ihsan, são aquelas pessoas que adoram Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse vendo ele. Mesmo que ele não vê Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala está vendo ele, né, a todo momento. Esse grupo de pessoas são al-muhsinin. Al-muhsinin. Esse é o grupo de pessoas que é um grupo notado ou notável, distinto. Um grupo muito belo. Nós temos al-ghuraba, que são estranhos naqueles atos que eles praticam, mas esse al-muhsinin são aquelas pessoas que praticam algo tão bem, tão lindo, tão bom, tão perfeito, que são reconhecidos, de tão bom que eles fazem isso, subhanallah. Então eles fazem essa boa ação, essas boas ações que eles fazem, e eles prestam atenção em absolutamente tudo que eles vão fazer. Por exemplo, a gente vê, podemos ver uma pessoa, sei lá, que jejua dia sim, dia não, está sempre na mesquita, pratica oração de madrugada, mas, tipo, sei lá, por exemplo, a língua dela não para de falar coisas ruins, por exemplo, né? Ou tem outra má ação que ela pratica ali. Esse muhsinin, eles prestam atenção em absolutamente tudo. Em tudo na vida delas, elas pensam naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vai se agradar daquilo. Por isso que Allah falou a respeito dos sahaba, radiyallahu anhum wa radu anhu. Ou seja, eles, seu Senhor está satisfeito com eles, né? Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles, ou seja, com os sahaba, e eles estão satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala, né? Então Allah subhanahu wa ta'ala ele fica satisfeito. Aí tem aquele hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele relata que Allah subhanahu wa ta'ala ele fica em guerra com aquelas pessoas que são contra essas pessoas, ou seja, com os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas são essas pessoas. Aí a gente pensa a respeito de como disse o Imam Ibn Qayyim, ele falou que al-muhsinin, eles se distinguem até de al-muttaqin, que são aquelas pessoas que são tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muttaqin são os tementes, né? A gente sempre vê no Corão Sagrado, Inna Allah yuhibbul muttaqin, ou seja, que Allah subhanahu wa ta'ala ama os tementes, ou aqueles que são piedosos, né? Esses tementes são pessoas muito piedosas para Allah subhanahu wa ta'ala, mas al-muhsinin é acima dos tementes. Eles são tão elevados que eles são acima dos tementes. Aí a gente, para finalizar, a gente lembra daquele relato na Suratul Mulk, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah diz o quê? Que aquele que criou a morte e a vida para ver qual deles é melhor em obras, né? Então Allah subhanahu wa ta'ala ele diz o que aqui? Ele diz qual deles que é melhor
em obras, melhor em cada obra que ele faz, e não tipo que faz muitas boas obras, entendeu? Então, a excelência em fazer as nossas boas ações é a melhor coisa que a gente pode fazer, tipo, nem que a gente, por exemplo, é relatado que Umar bin Abdul Aziz, que Allah subhanahu wa ta'ala tem a misericórdia dele, ele praticava 2 rak'ah, a esposa dele relata, de madrugada, o qiyam al-layl dele, mas era, tipo, excelente. Daquela rak'ah que, tipo, concentrado, adorando Allah subhanahu wa ta'ala perfeitamente, né? Então, é isso que a gente tem por hoje. Inshallah, uma coisa introdutória. A gente jamais vai conseguir seguir os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo que a gente tente, é correto a gente tentar, a gente nunca vai conseguir. Mas a gente tem que continuar tentando, porém os melhores que seguiram o profeta sallallahu alaihi wasallam foi os sahaba, os companheiros dele. Quanto mais a gente tenta seguir os passos dos sahaba, que são pessoas que viram o profeta e praticaram aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou, assim a gente vai conseguir o sucesso nessa vida e na próxima. E inshallah nos próximos encontros a gente vai falar de algum sahaba ou sahabia, inshallah. E espero vocês. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.